toda a minha ligação com a história do Brasil, os livros que eu escrevi, começa por causa da aventura do Aleixo Garcia, desses caras naufragados e naufragados. Toda essa formação territorial, todo o fato desse lugar ser hoje brasileiro, tá ligado a essa história também. Aleixo Garcia é um dos náufragos da expedição do João Dias de Solis, que foi devorado pelos índios carijós. Parou a caravela e resolveu visitar os índios, pensando que eram amistosos, né? Eles viram, assistiram tudo aquilo, ficaram apavorados, né? E retornaram para Santa Catarina, ilha de Santa Catarina, né? O Oceano Atlântico para eles era um lugar sagrado onde se situava uma ilha invisível, uma ilha espiritual, assim, chamada Terra Sem Mal. O Aleixo Garcia era um ser sagrado, por isso eles não gostam de falar muito sobre ele. Mas lembram dele, porque o Guarani tem uma memória. Segundo o Alfredo Metrô, o Guarani tem uma memória prodigiosa, de centenas de anos. Essas figuras, como Aleixo Garcia, ele, depois Cabeça de Vaca, mas Aleixo Garcia tem uma particularidade, que ele foi, digamos, um dos primeiros que chegou, e ele era um náufrago, ele estava numa situação precária, ou seja, os Guarani que salvaram ele, acolheram ele na praia, trataram ele, deram de comer, se casou, teve filhos, ou seja, os Guarani incorporaram ele no universo Guarani. Provavelmente ele tenha tido uma relevância, não sei se é o ponto de se chamar Caraí ou não, uma relevância no universo sociocultural Guarani, o fato dele ser diferente, ter vindo pelas águas. Caraí é a divindade do carisma, da profecia, da poesia também. E Caraí, que depois foi transferido para os portugueses, os Caraíba, e depois também foi transferido para os espanhóis. E como naquele tempo praticamente todos eles eram cristãos, mas que tipo de cristão, meu Deus? Então, Caraí ficou sinônimo também de cristão. A gente pode ter uma visão romântica deles, cara, mas eles estavam ali também pela grana, né, cara? Era ambição, era conquista, era dinheiro, né? Era cruzada. A notícia que esses índios deram era que no interior, na região que vivia praticamente gelado o ano todo, havia um grande império do Rei Branco. Claro que eu acho que eles não podiam supor que o Império Inca fosse tão majestoso, fosse tão rico. E aí ele empreende essa viagem em 24, né, 1524, né, viagem na qual ele não volta, o Aleixo Garcia, mas volta o Henrique Montes, né, ninguém fala do Henrique Montes. O Henrique Montes voltou e ele mostra, tem uma coisa que me fascina, assim, quando o Sebastião Caboto chega, ele mostra as peças de ouro e prata chorando, chorando porque ele quer, né, chorando porque ele quer conquistar aquele ouro para ele, né. Em Santa Catarina nós temos ali todo o litoral ali da região, tem um rio famoso ali, Itapocu.
E tem a região de Patos ali também, onde tinha a tribo dos Carijós, né? Onde ficou o Aleixo Garcia. É onde começava o Piabiru. Esse era o tronco, um dos troncos, né? Que vinha de Santa Catarina. O caminho padrão, e é importante que havia esse padrão, como diz o Montoya, ele tinha 8 palmos, quer dizer, isso dá 1,60 m, né? Em termos universais, isso dá 1,60 m de largura, e tem o rebaixamento de 40 centímetros. Pé é caminho. Piabiru é coisa branda. Piabiru é um caminho brando, um caminho aberto, precisamente para a passagem relativamente frequente desses povos. Esse caminho efetivamente dava para chegar desde o Atlântico até o Peru. O Piabiru era um Piabiru, eram muitos Piabirus, né? Piabiru é um nome genérico e o Piabiru, o nosso Piabiru, né, que a gente chama, né, porque as pessoas se apaixonam pela história do Piabiru, né? Tem uns até que percorrem com a família de carro, levam ilustradores, de tão apaixonados que estão, porque era o principal mesmo, entendeu? Era o mais largo, tinha aquela grama plantada do lado que não deixava a mata avançar, né? E tinha uma comunicação com as grandes estradas incas. Eu vi logo depois que o pessoal da Universidade Federal do Paraná descobriu aqueles restos de caminho no oeste do Paraná. É impressionante. Você tinha a valeta, ela estava com a grama e o resto da vegetação não invadia. Agora fora, onde não existia grama, a maior parte do costado das valetas estava destruído. E depois que começaram a plantar soja lá, então aí... Segmentos do caminho nós temos 8. O resto foi destruído por lavoura, né? Já passaram o trator, é por aqui que passa, eu sei, mas é a direção só, né? Aqui está o caminho em estado natural. Por aqui provavelmente passou Aleixo Garcia. Hoje vocês vejam bem que ele não passa de 6 palmos. E vocês podem ver que a graminha que é relatada, ela ainda está no local. E essa graminha que segurava nos pelos, nas pernas, na roupa de quem andasse por aí. Ia disseminando, porque onde ela estivesse medrando, não nasciam outras plantas. A direção do caminho é o seguinte, é de leste a quarto noroeste. Passava nessa região, nesse local, aqui em Pitanga, nas cabeceiras do rio Cantu. Toda a América foi conquistada, o que hoje se chama América, Novo Mundo, foi conquistado como? A pé, por tribos caçadoras-coletoras, seguindo a megafauna, né? Seguindo as trilhas de animais, né? E aí fazendo as suas próprias trilhas. A região da província do Guairá, praticamente todo o território aqui do Paraná, no período de 1500, quando chegam os primeiros europeus para essa região, essa população é estimada em pelo menos 2 milhões de pessoas. Era uma população significativa, maior quase que a população portuguesa da época.
Essa região do Prata era toda ela ocupada por Guarani, com um manejo fantástico dessa região, né? E essa região é uma região, assim, estratégica do ponto de vista cultural para o Guarani, porque aqui é o berço do surgimento do povo, né? Aquilo que na arqueologia se costuma falar de proto-Guarani. E é a partir daqui, há pelo menos 2.000 anos, a partir daqui que eles iniciam todo o processo de migrações, também por terras baixas, né? Se estendendo, então, indo pelo sul, se estendendo até Buenos Aires praticamente, o litoral atlântico, subindo o litoral atlântico, até encontrar os Tupiniquim, Tupinambá, na região de São Paulo, litoral de São Paulo, se espalhando aqui, subindo o rio Paraguai, o rio Paraná, os afluentes do rio Paraná. Eles que sustentaram os primeiros europeus que chegaram, com suas agriculturas, com mandioca, com milho, com melancia, com uma série de outras plantas, né? O Alto Paraná aqui na fronteira era uma vida para nós, como meu pai e minha mãe falavam, né? Porque na época tinha água corrida, água boa, água limpa, tinha fruta, tinha remédio. A gente não precisava trabalhar, não precisava de dinheiro, porque a natureza tinha na época, né? A alimentação a gente mesmo produz, né? Porque a gente costuma mais comer a comida que foi plantada por nós mesmos. Porque a gente não usa um veneno, não usa nada, né? A gente tem muita terra demarcada na Amazônia, legal, mas a maioria dos índios está morando nessa região onde as terras não estão demarcadas ainda. Essa região toda do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o território indígena é muito diminuto, muito pequeno. É uma região de conflito, onde as pessoas seguem morrendo em disputa pela terra sagrada, no caso para os Guarani, e uma terra que é de grande interesse para o agronegócio. Esses povos estão ali antes de chegarem às coroas espanholas e portuguesas, portanto, antes de chegar ao que depois vem a ser conhecido como Estado-nação Paraguai, Argentina, Brasil e Bolívia, que é onde hoje os Guaranis vivem. Mas os Guaranis são anteriores a essas fronteiras nacionais. Se as pessoas quiserem viver no futuro, vão precisar dos povos indígenas, inclusive porque quem sabe viver em floresta. Tu anda 400 quilômetros dirigindo aqui no Brasil e tu vai no meio do milharal, no meio do sojal, no meio do canavial, ininterrupto. Os índios são pessoas que têm acesso a essa tecnologia de manter a floresta e manter gente vivendo em floresta. Dar terra para os índios é também fazer uma aposta na diversidade dos animais, das plantas, de todo mundo que está lá. E hoje a gente deveria estar aprendendo com os índios, né, a fazer esse tipo de manejo. Hoje não vai ter mundo mais. Ou nossos filhos vão viver num deserto da monocultura, com água poluída. Lá na beirada onde que passa veneno, quando passa na soja, ou no milho, ou no trigo, aí pega um pedaço na aldeia e daí aí a gente perde muito ali por causa do veneno, né? Animal doméstico também tem época que morre tudo. Generalmente en las escuelas se nos enseña que la llegada hacia este lado de los Andes ha sido hecha por Francisco Pizarro. La llegada hacia 1929 y va entrando y hacia Cochabamba está llegando hacia 1532, 34 por ahí. Pero lo que sí también sabemos es de que Alejo García
10 o 20 años está entrando con un grupo guaraní más bien por esa parte, ya no del Pacífico, sino de la parte del Atlántico. Lo que pasa es que esa es una frontera muy fuerte de expansión incaica y esa es una migración muy fuerte guaraní. El ingreso del Estado Inca hacia esta zona se da principalmente en la segunda mitad del siglo XV. En el caso de Alejo García, le está yendo evidentemente a sacar riquezas minerales como la plata. Y lo que más o menos se conoce es de que le va a llegar hasta muy cerquita lo que es actualmente el Chaco de Chuquisaca. Ahí se detiene. El proceso en los valles de la presencia inca va a ser un cambio del paisaje humano, porque aquí van a llegar grupos, van a ser traídos grupos tanto de Antisuyu, de Condensuyu y Chinchaysuyu. Esta zona va a ser conocida como el Collasuyu. El Estado Inca como que va a cortar los lazos entre las tierras altas y las tierras bajas que siempre ha existido. Yo creo que eran más cosmopolitas que nosotros. Tierras altas y tierras bajas siempre funcionaban. En el caso de los guaraníes, ellos son guerreros. Esa es parte de su vida, de su ethos. Ellos necesitan conquistar, ellos están avanzando hacia algo. La vida no es un valor, tampoco son los valores materiales lo que ellos están viniendo a buscar. El guerrero generalmente tiene relaciones con otros seres humanos. Es una lógica totalmente distinta, incluso la misma lógica de lo que es la antropofagia no tiene nada que ver con comerse, digamos, con necesidad de alimento. Es otra lógica, la lógica de una especie incluso de antropofagia política. Ellos van a venir porque están viniendo con otro ser poderoso, que también lo van a utilizar para llegar acá. No llegas a Potosí. Potosí es un cerro, una de las deidades más importantes, porque en los Andes los cerros son deidades, son dioses. Y ese cerro ya estaba explotado y era un cerro dedicado a la ritualidad, era un cerro estatal. Lo que pasa en los Andes, el bien más importante son los textiles en los Andes, no es la plata ni el oro. El oro está muy ligado, digamos, a los rituales. El oro está muy ligado hacia la figura del sol, la plata hacia la figura, por ejemplo, de la luna, que son deidades dentro del Estado Inca. Generalmente se ve a los indígenas como que han sido utilizados. No, ellos sabían dónde estaban viniendo, llegaron, han venido y lo han matado, punto. Ahí se acabó el asunto. Yo creo que más bien hay un uso de ambos lados en ese ingreso de Alejo García. Él entra con un grupo de guaraníes, en ese retorno él va a retornar y va a ser asesinado. Hay un imaginario hispano de conseguir riquezas. Yo creo que no está en el imaginario, por ejemplo, ni andino ni guaraní. En el imaginario guaraní yo creo que es esa noción de conquista, de cómo te haces y te comes fronteras en este relacionamiento humano con otro ser que es poderoso. Ellos llegan migrando desde el este a una tierra sin mal, a una tierra donde no hay lugar, a un tiempo donde no hay tiempo. Quieren ser dioses, en realidad son dioses. O Aleixo Garcia, provavelmente, se ele foi acompanhado, ou ele acompanhou também, pode ser. Nós sempre colocamos o branco na frente. E como o principal pode ser o outro que soube de uma caminhada e aí continuou caminhando com ele. Mas que seu espírito colonizador, que é destrutor, provavelmente aí saiu o seu espírito colonial, que talvez eles notaram que o que traziam, ele considerava que era seu. Aí, claro, ele já não é mais guarani. Essa história do Aleixo Garcia, aqui é apresentado como o descobridor do Paraguai, mas isso já foi descoberto pelos Guarani faz 2000 anos.
Nós nos atribuímos coisas porque somos nós, mas isso não é nenhuma descoberta. Mi marido y unos cuantitos amiguitos eran todavía pequeños. Vinieron detrás de los pajaritos para matarle con la ondita. Y vinieron, dice que a encontrar la cruz, una cruz que colgaba, que es muy fea, que del junco nomás ya colgaba, que ya estaba ya por desprenderse. Entonces ellos asustados se fueron junto al señor que se llama Felipe Barrios. Y le dice, don Felipe, ahí hay una cruz muy fea. Hombre, pero son sonso. Esa es la cruz de Alejo García, a quien se le mataron los indios cuando vinieron por Paraguay para llevar riquezas del Paraguay, de oro y plata y de todo lo que encontraron la riqueza. Pero de otro lugar del mundo vienen